Seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui, my dear. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai utilizar o seu módulo follow-up, o seu agente de follow-up aqui, tá bom? Bora direto para a aula aqui, sem enrolação. Você está dentro do seu my dear CRM e aí você vai vir aqui na opção de follow-up aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui esse point fix, que eu gosto de dar aula. Isso, pronto. Primeira coisa que você vai fazer, selecionar a opção follow-up, tá? Eu vou te explicar algumas questões básicas aqui que você precisa seguir. Você pode testar algo diferente? Pode, você está livre para fazer o que você quiser, corretor. Só que existem algumas regras, tá? Então presta muita atenção para você entender o conceito dessa aula, porque aí você fala, o meu agente de A não fez o follow-up. Ele fez uma coisa e não deu certo. Então, existem alguns padrões. Gente, isso aqui é tecnologia. Eu já usei milhares de inteligência artificiais e é sempre a mesma coisa. Sempre dá o mesmo erro, tá bom? Quando você foge do padrão do prompt. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, eu até vou deixar essa aqui pronta. É uma que eu estou utilizando, que é um follow-up de um dia após a mensagem ser enviada para mim. Então, um exemplo. Você recebeu um lead no WhatsApp, e aí a sua regra ela já foi criada, tá? Então, o que acontece? Após um dia que o lead entrou no seu WhatsApp, o que vai acontecer? Se o seu follow-up estiver ativado, o meu aqui está desativado, ó, porque eu desliguei as minhas campanhas ontem, eu estou tratando os meus leads. Você sabe o que mata hoje, pessoal, o corretor? É a ganância pelo fato de todo dia querer um lead diferente. A venda está na sua base, a venda não está no próximo lead. Então não adianta nada você querer tirar pedido, principalmente com tráfego pago. Eu já faço isso há mais de 5 anos no mercado imobiliário. E o que mais mata o corretor no mercado imobiliário, o que mais faz ele gastar, é você gastar dinheiro, tá? Sem ter pelo menos um pouco de conhecimento, sem ter pelo menos um pouco de entendimento sobre vendas, sobre cadência de lead. O problema maior hoje é esse. Às vezes não é nem porque o corretor é ruim, ou às vezes ele não sabe fazer campanha, é porque ele fica o tempo inteiro. Ontem mesmo eu recebi num grupo de alunos, a corretora falou assim, ó, Declier, eu tava com a campanha, tava caindo pouco lead, mas estava caindo bons leads. Aí eu falei assim, opa, maravilhoso, é o que importa. A questão não é volume, é qualidade. Aí eu desliguei a campanha, troquei o criativo, fiz outra, mudei muitas coisas, entrou mais volume, só que a qualidade caiu. Eu falei assim, o que mata o corretor é a ganância. Então o que acontece é isso. Você fica mexendo o tempo inteiro numa coisa que está dando certo. Então a regra de follow-up aqui, como é que ela funciona? Quando o seu lead cair no seu WhatsApp, a sua regra precisa estar ativada, tá? Ativada e criada, ó, tá aqui o botãozinho ativado. Então, essa regra de follow-up, um exemplo, se o lead cai e essa regra está desligada, ela não vai contabilizar. Por quê? Você precisa de estar com as regras de follow-up funcionando. Então vamos criar uma regra aqui, eu vou explicar o conceito de como que você vai criar as suas regras, tá bom? Exemplo, eu vou criar uma regra de follow de 5 minutos, não, 1 hora, aqui, ó. Então como é que funciona isso? Declier, o meu lead caiu no WhatsApp, e aí vocês já viram que acontece muito do lead entrar em contato, é o que mais acontece, né, corretor? Isso é até ruim, assim, quando você roda a campanha. O lead clica no WhatsApp, na sua campanha, no anúncio, cai no seu WhatsApp e não fala mais nada. Às vezes, por um fato dele clicou na hora que estava no sinaleiro, no trânsito, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. O que vai acontecer? Você vai ativar uma função aqui, ó. Você vai colocar que quer dizer 1 hora. Ó, você pode colocar minutos, horas e dias. O tempo mínimo que você pode colocar é de 5 minutos, tá? Mas a gente não faz follow-up de 5 minutos. Por exemplo, o lead caiu.
não falou com você, dá um time. Às vezes ele está no trabalho, às vezes ele estava no sinaleiro, alguma coisa. Então, essa é uma regra de follow-up de 1 hora. Se o lead entrou em contato com você, a IA respondeu, e aí ele não respondeu novamente, o que você vai fazer? Um follow-up. Aí logo abaixo aqui, pessoal, você já vai ter, tá? Ó, dias, tá? O horário de atendimento, você vai colocar os horários, de qual horário a qual horário você quer que o seu agente faça follow-up. Ah, Declier, eu quero um exemplo das 9h02 da manhã até as 23 horas do dia, tá? Aqui, ó. Até as 23 do dia. Aqui, um exemplo. Eu quero das 9 da manhã até as 23 horas do dia. Ok. Você vai escolher os dias de follow-up. Quando estiver azul, é porque está selecionado. Você quer que faça só na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, eu quero todos os dias. Tá? O seu follow-up vai ser feito todos os dias. Agora presta muita atenção nessa parte aqui, pessoal. Muita atenção mesmo, tá? É bem importante isso aqui. Para vocês não... Ah, o meu follow-up não está funcionando. O meu agente de IA não está funcionando. É porque você precisa prestar atenção nessa regra e como que você vai utilizar ela. Beleza, meus amigos? Então, aqui é o seguinte. Ó, tá vendo esse botão de IA aqui, ó, que a gente criou? Muito bem intuitivo para você não ter erro. Ó, quando você não ativar esse botão aqui, o que que vai acontecer? Tá? Tá escrito aqui, ó, tipo de mensagem, texto. Qual é o texto que você vai colocar? Exemplo, o lead entrou, você respondeu, o agente de IA seu respondeu, e aí o seu lead não retornou a mensagem, ele não deu continuidade. Você tem a opção de criar a mensagem sua. Exemplo, olá fulano, olá Joãozinho, você ainda tem interesse no imóvel acima? Às vezes você vai estar criando, você vai estar rodando várias campanhas. Então o que você pode fazer? Cria uma mensagem mais genérica. Se você colocar, você ainda tem interesse no imóvel X ou Y, aí às vezes o que ela vai fazer? O follow-up, ele não tem como fazer separado, não existe isso. O que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem. Então, olá João, você ainda tem interesse no imóvel acima? Ficou alguma dúvida? Eu estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Você pode criar prompts, textos lá na sua inteligência artificial, lá no ChatGPT, lá na Manus, tá? Você pode fazer da forma que você quiser. Porque normalmente você está rodando 1, 2 ou 3 campanhas no máximo. Eu já ensinei sobre isso. Se você trabalha com a linha de produtos, não precisa de você criar 10 campanhas. Cria uma campanha de um produto, acha um boi de piranha, uma campanha isca para gerar muito lead, e aí você mostra os outros imóveis para o seu cliente, tá? Então, exemplo. Olá, João, você ainda tem interesse no imóvel acima? Ficou alguma dúvida? Essa é a pergunta que eu vou fazer no follow-up. E aí, essa regra aqui, ó, precisa estar ativada. Presta muita atenção nessa parte, ó. Aqui precisa estar ativado, ok? Então, ok. Então, você vai vir aqui, ó, e conferir. Regra de follow-up de 1 hora. Tempo, 1 hora. Confere direitinho, tá bom? Horário que você quer que o seu agente de follow faça, tá? As regras. E aí, você colocou o seu texto aqui desejado. Tá em letra maiúscula. Ó, então, olá, João, você ainda tem interesse no imóvel acima? Com alguma dúvida? Você pode fazer outro tipo de mensagem, tá, pessoal? Isso aqui está livre. É você que vai determinar a sua estratégia de follow-up. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai criar a regra de follow-up. Você vai clicar aqui, ó, apenas e criar, ok? E aí eu criei a minha segunda regra de follow-up. Eu tenho uma regra de 1 dia, tá? Eu tenho a regra de follow-up de 1 hora, beleza? E aí, Declier, mas me explica aquela outra parte do botãozinho do agente de IA. É uma parte muito boa.
Aqui, ó, agora eu não vou determinar a mensagem que vai ser enviada para o meu cliente, não. Eu quero que a minha IA faça um follow-up baseado no contexto da mensagem, de toda a mensagem dentro do WhatsApp que foi conversado, tá bom? Às vezes você deu andamento, o agente de IA conversou, falou, só que não chegou na visita, que é o que mais acontece, pessoal. O cliente às vezes está na etapa de especulação, está buscando, está tentando entender o mercado, está tentando achar o que realmente atende ele. Não é já o lead caiu e já querer agendar a visita. A gente acha que é dessa forma, mas não é. A gente sabe que não funciona assim. O agente de IA, ele, tanto quanto o SDR, quanto o follow-up, ele faz o que você às vezes não tem tempo de fazer. O seu agente de SDR, ele não vai vender para você, tá? Ele não vai negociar por você. Você tem que enviar as informações básicas para ele do seu produto, ele vai filtrar, ele vai qualificar, ele vai fazer perguntas inteligentes. E aí você entra em ação como corretor para fazer o seu papel como corretor, tá bom? E aí nessa parte aqui, ó, do agente de IA, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu agente fazer um follow-up baseado na conversa que já foi feita. Como que eu faço isso, Declir? Apenas ativando esse botão aqui. Fazendo dessa forma aqui. Preciso colocar um texto? Precisa. E aí eu vou dar uma dica para vocês e vocês podem melhorar o texto de vocês, tá? Exemplo, eu vou entrar numa que eu já criei aqui, ó, essa follow-up de um dia. Vou até pegar aqui um que eu já tinha escrito aqui. Mas vocês podem criar o seu texto, vocês podem testar, podem validar da forma que vocês quiserem. Eu vou ativar o meu botão da IA. E aqui, ó, o que eu coloquei, que eu baseei? O mais simples possível e objetivo. Faça follow-up com os leads inativos com o contexto da conversa. Simples e básico. Eu posso testar algum contexto que eu acredito, que eu pesquisei, que eu vi na internet, que eu pesquisei no chat GPT, que eu fiz um prompt na Manos? Pode, pessoal, fica à vontade. Você pode testar a sua IA. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque ela respondeu uma coisa. As inteligências artificiais, ela tem um conhecimento geral, só que se você fala coisas para ela, coloca coisas no seu prompt, ela vai interpretar da forma que você vai colocar e aí vai acontecer que ela vai alucinar, tá? Inteligência artificial ela não é o seu cérebro, ela não pensa da forma que você coloca. Então seja o mais simples possível para ela, tá? Conversa simples, conversa fácil de ter entendimento do que você está pedindo para ela. Então eu coloquei, ó, faz follow-up com os leads inativo com o contexto da conversa, tá? Então ela vai responder o meu lead de acordo com a conversa que já foi baseada. Se a conversa foi curta, se ela não responder, o follow-up dela vai ser curto também. Ah, não, eu quero fazer uma proposta agressiva, eu quero fazer um follow-up mais agressivo. Eu quero avisar que chegou uma captação nova. Aí fica a seu critério. Você pode vir aqui, ó, e colocar o seu follow-up. Oi, fulano. Acabou de entrar uma captação nova. Estou dando um contexto genérico aqui. Ou acabou de entrar na minha carteira um apartamento no setor Bueno, no valor de X com 3, e aí você vai especificar o seu produto, tá? Você pode colocar o contexto da sua mensagem aqui, você pode brincar, na questão de falar brincar, que eu digo assim, você pode construir de forma estratégica follow-ups para diversas campanhas que você fez. Só que, preste muita atenção, o follow-up, ele é feito, presta atenção, tá? Follow-up, ele é feito após os leads caírem. Então, a regra precisa estar ativada e aí o seu follow-up cai. Então,
qual que é um follow-up que eu estou utilizando mais? É o follow-up baseado na conversa que eu já tive com os meus leads. Eu tive um melhor aproveitamento dessa forma aqui, tá bom? Então vocês estão livres para testar. Um exemplo, dias, um exemplo. Vou fazer um follow-up de 5 dias. O que eu recomendo vocês fazerem, tá, pessoal? Aqui. Tenha um follow-up de 1 hora, 3 horas, 2 horas, um prazo mais longo. Para quê? Qual que é o contexto? O lead entrou, aí o lead não te respondeu mais. Aí você faz um follow-up mais curto. Aí você pode fazer um follow-up de 2 dias. Eu tinha colocado aqui, mas você pode colocar 2 dias, tá? Aqui, ó. Aí você faça um follow-up de 2 dias. Então eu vou ter uma regra de follow-up, um exemplo, de 1 hora, depois de 2 dias. E aí eu posso colocar uma outra regra. Você tem 3 regras de follow-up para criar. Eu posso colocar uma outra regra de follow-up de 1 semana com lead, ou de 2 semanas, tá? Por exemplo, posso fazer um follow-up aqui de 5 dias após o lead entrou. Aqui, ó. De todos os dias, de tal horário. Exemplo. Aqui. Das 7 até as 23 horas do dia. Fazer follow-up à noite, Declan? Tem gente que tá nesse horário aqui, clicando em anúncio nosso. Vocês sabem que a maior parte dos leads na parte da noite cai entre as 8 até as meia-noite, 1 hora da manhã, tá? E aí você coloca a sua regra aqui, coloca o contexto, né? Ó, então agora eu tenho uma regra de 1 hora, eu tenho uma regra de 2 dias e eu tenho uma regra de 5 dias aqui, tá? E aqui vai avisar, o limite máximo de 3 regras atingido. Então você tem uma cadência de follow-up muito bem preparada. Não fica alterando essa cadência aqui, ó, essas regras. Defina a estrutura, faça todo o seu planejamento mensal, tanto de tráfego pago, quanto as suas regras de follow-up. Porque se você ficar alterando aqui, ó, todo momento, a sua regra, ela não vai funcionar corretamente. Porque você precisa ter uma cadência de leads. E aí vem outra parte. Olha o tanto que isso vai te ajudar. O seu agente de A filtrou, conversou, tentou qualificar, mas tem lead que é resistente, tem lead que não entrega as informações, tem lead que não quer agendar a sua visita agora. O que você vai fazer? Pega esse lead, deixa o follow-up fazer, a regra de follow-up fazer. Não fez essa regra? Posso diminuir aqui o tempo? Pode. Você pode colocar uma regra de 3 horas, 2 dias e 4 dias. Um follow-up mais curto. Não conseguiu? Aí você vai para a ligação. Eu decliei. Como é que eu faço? Como é que é o meu timing de ligação? Como é que é o meu fluxo de cadência de leads? Lead caiu, o agente atendeu. Se não conseguiu converter para visita direto, eu pego o celular e já ligo na hora. Tá? Eu já ligo na hora, após algumas horas ou dia. Mas mesmo assim eu deixo o meu WhatsApp funcionando. Eu tô no WhatsApp, eu tô na ligação, eu tô enviando mensagem. Você tá sendo invasivo, chato. Meu amigo, corretor que vende é o que vai para cima, é o que é agressivo, é o que tenta agendar visita, é o que tenta marcar. Se você ficar com medo de falar com o seu cliente, com medo de ser invasivo, outro corretor está fazendo isso no seu lugar, tá bom? Então, não tenha medo de ir para cima, de fazer a regra de cadência de leads, tá bom? Pessoal, eu estudo demais sobre isso, muito mesmo. O tempo de jornada do nosso cliente mínimo para ele comprar um imóvel é de 90 dias. Você acha que o lead já vai cair, já vai comprar de você, tirar um pedido ali, seria maravilhoso. Acontece isso no tráfego pago? Acontece demais. Mas não é toda semana, todo dia que vai acontecer. Vai alimentando a sua base de leads, vai fazendo o seu follow-up, para depois você ofertar, ligar, deixa o seu CRM organizadinho, bonitinho, nessa parte. Para você não perder, achar que o seu agente SDR e o seu agente de follow-up vai tirar o pedido para você. Não funciona dessa forma. Se estão falando isso na internet,
O agente de IA, ele facilita a sua produtividade, ele vai te ajudar. A melhor coisa que aconteceu foi eu ter feito isso para mim. Por quê? Se eu estou no atendimento, se eu estou fazendo ali uma, uma campanha e eu não consigo responder na hora, que é o que mais acontece com a gente, às vezes a gente está no atendimento, está gravando um vídeo, está fazendo um material, está na imobiliária num treinamento, você está estudando, está na faculdade, o seu agente vai lá e começa os primeiros atendimentos. Pensa comigo, se o lead realmente gostou do imóvel, quando o lead é bom e quando ele quer visitar o imóvel, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Aonde que é? Qual o valor? Tem como visitar? São essas perguntas que são feitas na hora, para nós ali. E aí o que vai acontecer? O seu agente de A, ele já vai agendar a visita na hora, sem problema algum. Aquele lead que dificulta, que quer preço, quer saber o número do apartamento, esse cara quer te atravessar, esse cara quer especular. Eu não vou mostrar aqui agora o que aconteceu ontem comigo. Eu até postei no meu Instagram, se você não me segue lá, é declier.broker. Aconteceu isso. O cara já entrou no tráfego ali, na campanha, já perguntou, fulano, você poderia me passar as informações? Qual andar, o número do apartamento, nascente ou poente? Eu já identifiquei na hora, o cara foi tão invasivo na mensagem, falei, é corretor querendo saber a unidade, ou cliente mesmo querendo atravessar, direto com o proprietário. Às vezes já visitou o imóvel ali, mas achou um apartamento caro e não conseguiu. Então, pessoal, tomem cuidado. Eu estou vendo muita gente desconectado o seu WhatsApp do agente de SDR, tá? Então, não fica alterando o seu prompt demais. O meu prompt aqui, ó, só para vocês terem noção do meu agente de A, ele tá o mais simples possível, tá bom? Ó, vou só conectar aqui para vocês, ó. Tá o original aqui, ó, usar template A. É o original, eu não alterei nada. A única coisa que eu fiz aqui embaixo é colocar os meus produtos, ó. Eu tenho o meu imóvel cadastrado lá com todas as informações e aí eu venho aqui e faço um resumo do produto, ó. Coloco o endereço do imóvel, caso o cliente pergunte, ó. Eu tenho, se eu não me engano, eu tô com 3 campanhas rodando aqui, ó, rodando. Então eu tenho essa casa, eu tenho esse outro produto, um apartamento aqui, eu tenho esse outro apartamento e eu tenho essa casa aqui também. Então, de toda forma, eu tenho esses imóveis cadastrados lá. Só que eu vou ensinar até um macete para vocês aqui agora. O que vocês vão fazer na campanha? Lá. Deixa eu até abrir aqui uma campanha aqui para vocês verem, terem noção. Essa aula está um pouco mais extensa, mas ela vai ser muito bacana para vocês abrirem a mente. O que eu coloquei aqui nesse prompt aqui, ó? Coloquei nessa campanha. Lá em anúncio, tá? Nessa parte aqui, ó, de anúncio, eu já coloco um gatilho para o meu agente de A saber, ó. Ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó, editar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Olá, tenho interesse, queria saber mais informações do Sobrado Jardins Madrid. Então, quando o cliente nosso manda essa mensagem para mim, a IA já entende que ela quer falar sobre o produto e tal. E aí ela já começa a entregar as informações, fazer o contexto do produto. Ela não desvia o foco, ela já faz o atendimento baseado na pergunta que o cliente fez, que é sobre o sobrado no Jardins Madrid, tá? Como é que eu faço isso, Declier? Bem aqui, ó, quando você cria o seu anúncio, você pode vir aqui, ó, em modelos ou sugeridos, aqui, tal. Ele vem padrão assim, ó. Olá, tenho interesse, queria mais informações, por favor. Mas qual é o produto? Você não tem um agente de A com as informações que você entregou? Então entrega para o seu agente a pergunta correta. E aí o que você tem que fazer? Vem aqui, ó, em editar, tá? Coloca aqui, ó. Lá tenho interesse, queria mais informações, ó, do apartamento X. Você vai colocar o nome. Tá lá cadastrado no seu CRM, está lá no seu prompt de A. O seu agente vai entender na hora qual que é o produto. E aí você vem aqui e salva. Apartamento X. Só para você saber se está
vinculado a este imóvel ou não. Eu não vou salvar porque senão vai alterar aqui a minha campanha. Só que o meu já está salvo, ó, na parte aqui, ó. Ó, usar modelos, ó, Sobrado Jardins Madrid. O meu agente de IA já recebe aquela perguntinha do anúncio já baseada no produto que eu pedi para ele, tá bom? Então é assim que vocês vão colocar na sua campanha, para o seu agente de IA já entender o contexto que está rodando o imóvel. Tem gente colocando um monte de coisa aqui, ó, alterando o prompt. Aí a sua IA alucina, ela não responde, porque você bugou o prompt. Isso aqui é muito delicado, pessoal. Isso aqui foram meses de estudo para chegar. Eu, desde o dia que saiu a última atualização, eu conectei e não mudei mais. O meu agente de IA não funciona. A única coisa que eu monitoro é para saber se está conectado, aqui, ó, tudo certinho, e vou lá no meu token lá para saber se tem crédito. Eu fico monitorando isso, só isso. O resto está funcionando perfeitamente nessa parte, tá bom? Então, eu acho que essa aula aqui ficou mais extensa, mas eu acho que ela deu uma abertura de mente para vocês aí na questão do follow-up. Tá funcionando muito bem o meu follow-up, mas não esqueça, corretor de imóveis, corretora de imóveis, é você que vai fazer a venda. Isso aqui são ferramentas para aumentar a produtividade no nosso dia a dia como corretor de imóveis. Mais uma vez, eu agradeço você pela paciência, agradeço você por confiar em nós e a gente está incansavelmente, todos os dias, trabalhando para poder aumentar a sua produtividade, aumentar a chance de você vender com mais escala na parte dos imóveis e no mercado imobiliário. Muito obrigado e até a próxima aula.